Não existe reintegração. Reintegração não existe, Jerome. Porque quando você entrou, você era inconsciente. Quando você sai, você é perigoso. Porque agora você não quer mais ser pego. É isso. A vida de foragido é isso. É isso que eu quero saber. Se você aguentar 6 meses, conseguirá fugir. Eu saio, mas ele me pega pelo pé e caminha devagar. Você enlouquece na cama. 20 dias, 20 dias. Falam em vir me resgatar de helicóptero, mas chega uma hora em que você já não é mais você, Jerome. Você já não é mais você mesmo, porque senão vai passar a vida entre 4 paredes. Hoje recebemos Eric Ferdinand, 48 anos de Nimes. Com uma longa trajetória, foram 21 anos de prisão, várias fugas e anos como foragido. Depois você me diz quantas, pois já perdi a conta. Enfim, uma vida de bandido bem vivida. Obrigado por estar aqui, Eric. Olá, Jerome Pierrat, obrigado pela recepção. Você cresceu numa vila próxima a Nimes. É isso mesmo, exatamente. Então, é um ambiente mais rural, um menino do mato. Você anda de cavalo, meio desajeitado, crina ao vento. Exatamente. E os cavalos? Como você decide, de repente, seguir essa carreira, virar bandido, fazer assaltos e fugir da prisão? Você entende o que quero dizer. É isso. No começo, quando você pensa, você não pensa nisso no início. Mas você... No que você pensava quando era jovem, você é... Atraído por esse lado, pelo poder e dinheiro, você sente essa atração, sabe? Na sua região, como essa história de filme chegou até você? Isso acontece comigo só vendo TV, parece coisa de filme. Você assiste filmes quando você é pequeno, tem o Capone e coisas assim, sabe? E o que você pensa assistindo o Capone, hein? Você pensa que gostaria de estar no lugar dele, sabe? Você se sentia capaz de liderar. Todos fantasiam assistindo filmes de bandidos no sofá, dizendo eu também seria Al Pacino, Scarface, Don Corleone, mas é assim mesmo. Você sente isso como... Eles são meio misturados, depois as pessoas... mas você sente isso como algo que faz parte de você? Sabe o que quero dizer? Você sente isso. Você sentia que era o seu destino? Não é o seu destino, mas você sente que você já não é igual aos outros. Você tem algo a mais dentro de você. O que é? Não sei, mas fico feliz de ter. Você já se arrependeu disso às vezes? Não, eu nunca me arrependi. Você nunca se arrependeu, não? Bom, vamos rebobinar um pouquinho então. Em que momento você decidiu seguir esse caminho, já que é uma escolha real? Você pensou, vou ser bandido, vou ter sucesso nisso, será minha profissão? Foi isso que você pensou no início? Não, você não pensa isso no começo. No começo, você vai entrando aos poucos e depois as coisas vão ficando cada vez mais complicadas mesmo. Em que você colocou o dedo no começo? Em furtos. Furtos de carros, furtos de motos. Quantos anos você tinha quando começou essa correria? Sei lá, 12 anos, 13 anos. É quando a coisa começa a ficar um pouco mais séria, sabe? O que quer dizer sério? Ou seja, já te pedem carros e motos e você conhece quem pega trabalhos e solicita veículos. Beleza, ok. Então você cresce em um vilarejo no interior. Como é que você acaba conhecendo pessoas que te dão carros, hein? Depois você começa a andar um pouco pelo bairro, então depois você, tá ligado? Você já não vai muito pra escola. É isso que eu entendo. Então você fica andando pelas ruas e aí, em algum momento, quando você anda pela rua, você vê tudo o que acontece, né? Você percebe um movimento, né? Uma diversão acontecendo, com dinheiro circulando por fora. Em algum momento você fica sem dinheiro. Então você pensa, eu também preciso comer, eu preciso estar ali, eu preciso pegar alguma coisa. Você observa como funciona, quem faz o quê, quem é quem. E aí você aprende, né? Porque há códigos, regras e os veteranos. Me conta, né, ao observar essa rua, o que te chama a atenção primeiro? Ou pensa logo em ganhar dinheiro e começar na delinquência? Mas o dinheiro, você sabe, à noite você rouba, de madrugada você rouba. Você rouba carros, rouba motos, rouba tudo que estiver dando bobeira, faz marcha ré. O que são as marchas? O que a gente chama de marcha ré, o que a gente chama de marcha ré são lojas de esportes, joalherias. Isso é o que chamamos de carro ariete. Isso mesmo, carro ariete. Você chega de carro, quebra a vitrine dando ré e vai embora. Depois que você faz uns 5 ou 6 ataques com carro ariete em perfumarias e joalherias, aí você parte para os bancos, né? O que são bancos? São caixas eletrônicos? Os caixas eletrônicos, Isso também é uma especialidade da região? Isso é uma especialidade da região. Primeiro passo no voo e depois o que é o acelerador? O que vem antes? Bem, depois, uma vez que você tem dinheiro no voo, você investe seu dinheiro no negócio, sabe? Você compra um pouco de maconha, algumas pílulas. O que você chama de pílulas? Eram os êxtases na época. Era a grande moda. O quê? Anos 90 é? Eram os anos 90, né? Antes de falar dos tráficos, ao iniciar essa carreira, você tinha consciência? O que pensava? Seria trapaceiro? Vou me dar bem. Todo mundo vai ter medo de mim. Você é um cara respeitado. Você não tem consciência de nada quando entra lá dentro. Você não tem nenhuma noção do que pode acontecer e das consequências que isso pode trazer.
Você não pensa na prisão, porque tem os mais velhos. Você pensa, mas mesmo assim, os anos de prisão... A polícia é perigosa. Quando eu era jovem, achava que nem havia tantas prisões assim na França. Então, eu pensei que sim, isso não é pra mim, sabe? Prisão é só pros outros. Isso só serve para os outros. É isso, e eu só conhecia gente foragida ao meu redor. Eu pensava, ninguém se deixa pegar, ninguém é preso, não vai acontecer, sabe? Então, no fim das contas, No fim das contas de pílulas e de drogas vendidas, etc., você pode explicar como funciona? Vamos conversar sobre isso. né? Como é que funciona? Bem, você compra um fornecedor, isso eu posso dizer. E aí você revende, sabe? Quando eu já tinha, sei lá, 13 anos, 14 anos, né? Bem, você compra seu quilinho, corta, vai para o boulevard e vende, né? Então você tinha um boulevard naquela época. Bom, isso não é como agora, não tem nada a ver. Não tinha todas essas câmeras, não tinha nada disso. Você pegava 3 ou 4 garotos com você e aí, ao longo do boulevard, você, sabe, distribuía. Depois, você passava a cada 3 horas, ficava sentado no café e a cada 3 horas você passava, reabastecia, colocava o dinheiro no bolso. É assim que você começa a se destacar. É assim que você começa a se destacar, pois alguns tentam te roubar ou fazer outras coisas. Chega um momento que é na rua e você não vai chamar seu pai. Não, você não vai chamar seu pai, ele já está fora do circuito. Nesse meio, seu pai não existe. Você sabe que não pode trazê-lo porque seu pai não vai dar conta. Você tem que se virar sozinho. Você tem que se virar sozinho. Você não pode trazer pessoas da sua família para isso porque vai acabar envolvendo elas em coisas ruins, entendeu? Você tem que mostrar os dentes. Você precisa mostrar os dentes, ser assim sem piedade. E você mostrou os dentes? Um pouco. Você é obrigado para sobreviver. Para sobreviver, para avançar, para tudo, né? E você que sabe das coisas, qual era a sua ambição? Tomar a cidade. O que você queria fazer? Você não tem ambição, se contenta em comer, ganhar um dinheiro e se divertir. Bravo, você não tem ambição real nisso, entende? Mesmo depois, quando eu estava foragido, as coisas só acontecem. Chamo isso de falsas escolhas. Sabe, não é que você escolheu, eram falsas opções porque no início você era pobre. Então você nasce filho de operário? Então você vai morrer filho de operário. Então a Ferrari, os M3 e tudo isso não é para você. Os carros de 10 mil, tá ligado ao que eu quero dizer? Você nunca vai ver. Então, em algum momento você faz escolhas na sua vida e essas escolhas, Você sabe que são cavalos por padrão. é É o que tem para hoje. fazer o quê, sabe? Eu quase não fui à escola. Não, é isso. Eu realmente não estudei muito. Eu não gostava. Você sente que é diferente e separado dos outros. Eles vão jogar futebol, mas você não. A gente não gosta das mesmas coisas, a gente não assiste as mesmas coisas, mesmo estando no mesmo lugar. Você entende o que eu quero te dizer? Então, a partir daí, você percebe que tem certas habilidades que os outros não têm. No seu caso, começou com o primeiro carro. Não, isso não é o primeiro carro. Sabe, quando eu era criança, naquela época, tinha uma BMW que ficava em frente ao Chemin Bass, sabe? E eu, quando era criança, tinha juntado um dinheiro. E aí, bom, eu comprei uma M3 que estava na vitrine, assim, que fazia todo mundo sonhar. E era um cara mais velho do bairro que dirigia para mim. Você não tinha carteira de motorista? Eu não tinha carteira de motorista, eu era criança, sabe? Mas enfim, você tinha... Quantos anos você tinha quando comprou esse carro? Eu tinha 16 anos ou algo assim, Isso valia muito? Sim, isso valia muito já. Valia em euros, talvez uns 30 mil euros, algo assim. E na época o que era? Era o quê? Era M3, eram os E90 aqueles, sabe? Os antigos. Aqueles azuis, os Otis, não sei se você lembra. Sabe quais são? São carros míticos. Bom, vamos sair daqui. Você, faz seu dinheiro no tráfico de drogas em Nimes, a M3, o bonitão do bairro. Depois você quis ir para um nível mais alto. Pelo seu currículo, é mais ladrão do que traficante. Tenho a impressão de que isso vai terminar na cadeia rapidamente. Então, se você quiser, não é que você seja mais um ou outro, entende o que quero dizer? É que em algum momento você está ali, está no seu território, pode se virar. Então você se vira, você manda, você compra, é comércio. Você, por enquanto, é um comerciante, não é mais perigoso que os outros ou não. Entende o que quero dizer? Você é um comerciante. Não é realmente um bandido? Você é um comerciante. É isso, você é um comerciante. Agora, por enquanto, quando você começa, você é um comerciante. Você compra um pouco, revende para Jaque. Você tira um pouco de 3 orelhas, só isso. Em algum momento não consegue mais ganhar dinheiro. Por que você não consegue mais ganhar dinheiro? Porque desde criança começa a se ferrar, como dizem na rua, pois tem informantes em todo lugar. Então começa a subir. Então eu, quando era moleque, já fazia negócios com caras de 30 anos, sabe? Então eu não bebo, eu não fumava na época, eu não fazia essas besteiras aí. Então eu me colocava de lado para subir na hierarquia, sabe? Para investir, para poder acumular, entende? Achando que isso ia durar a vida toda assim, sabe? Eu queria ter um problema e aí um dia você tem um problema
chega um ponto em que você não consegue mais viver como antes. Acabou para você no tráfico. É, isso aí. Então você é obrigado a se mexer. Você nem sempre sai do tráfico de vez, porque sempre mantém um pé lá, sabe o que quero dizer? Mas não é mais a mesma coisa. Você não vive mais do mesmo jeito. Agora, você é obrigado a dar. Isso quer dizer que o seu lugar, você passa para um cara e esse cara você responde para ele, entendeu? Entendi. Você coloca ele no seu lugar, depois fornece para ele e ele vende. Então, você é obrigado a pegar de cima em algum momento, porque você é obrigado a atuar no exterior para poder se movimentar. Sabe, você tem problemas em Nimes, não vai esconder eles em Avignon, né? Porque você vai sumir por 6 meses. Então, você é obrigado a se deslocar. Então, você se desloca, coloca 700 quilômetros de distância, né? Você vai decidir ir, partir para o assalto, como a gente diz agora. Mais no exterior. Você pode me contar isso? O que Te leva a se jogar nisso. Nisso aí com 16 anos? Então, como eu te expliquei, no tráfico chegou um momento em que eu fui obrigado a sair do campo. Então, quando você sai do campo, obviamente você tem menos entrada de dinheiro, mas em compensação, quando você se exila assim, você encontra pessoas que estão na mesma situação que você. Quer dizer, que já estão foragidos, que você conhecia de antes, que já estão foragidos, que já conhecem pessoas que estão foragidas. Nomes de peso já naquela época. porque você conheceu nomes grandes como... Porque aí Você começou com 15 anos, você tinha 16 anos. Bem, eu conheci grandes nomes, tipo, tinha uma garota lá que era muito bonita na época, você viu? E o pai dela era um traficante. Então, bom, eu saía com a filha dele, eu fiquei com ela, sabe? Depois, quando você não trabalha, você fica na rua o dia todo. Ninguém trabalha, estamos todos lá o dia inteiro, a gente se vê todo dia. Só falamos disso, comemos assim, só fazemos isso. Então, na casa desse cara, obviamente, todos os caras que saíam passavam lá. Sabe, tinha caras foragidos, tinha isso, tinha aquilo. E você, quando é um pouco desenrolado, te pedem: ei, você não pode arrumar uma moto para mim? Você não pode arrumar um carro? Você pode trazer isso para mim? Você pode transportar isso daqui para lá? E aí começa assim, sabe? E aí um dia te dizem: você pode trazer uma moto pra gente? Sim, eu trago. É para onde? É para Luxemburgo. Ok, tudo bem. Olha, você não vai ficar de fora. Hoje está faltando alguém pra gente. Então vamos lá, vamos explicar um pouco porque isso é meio codificado. Ficar na porta, o que significa? É se você faz um assalto. Bem, no começo, você fica ou do lado de fora ou na porta. Isso significa que quando você fica do lado de fora, você fica no carro. Nesse caso, a gente trabalha com motos. Então você fica do lado de fora, faz a vigilância do lado de fora. Depois que você faz a vigilância do lado de fora 3, 4 vezes, aí depois você entra. Pensamos, ele já tem mais experiência, pode entrar agora. Ele tem o sangue frio necessário. Saiba que ele trabalhava com pessoas bem mais velhas que eu na época. Eles tinham o dobro da minha idade, sabe? E você, que idade tinha nessa época? Nessa época eu tinha 16, 17 anos, algo assim. Vai assaltar em Luxemburgo com caras de 30 anos, sim. Com um pouco mais de 30 anos, sim. E como eles te veem? Como um extraterrestre ou caçula? Sim, mas se você quiser, a gente já se conhecia. A gente já se encontrava por várias coisas. Tá vendo? É ao longo do tempo. Frequento essas pessoas há 3, 4 anos e nos últimos meses fomos nos aproximando cada vez mais. Agora nos vemos quase sempre e compartilhamos parte da nossa adega. Lembro de uma história em que estávamos em um banco em Luxemburgo. Naquela época não existia DNA e afins, então ninguém ligava para isso. Você entende o que quero dizer? Comemos sorvete e usamos os palitos para travar os 3 distribuidores de roupas, evitando que roubassem nosso dinheiro antes do assalto na segunda. Vocês fizeram Black Bra, né? Antes, vocês bloquearam para que eles se ferrassem. Bem, a gente bloqueou. Eles estavam roubando dinheiro. Depois não resta mais nada no corpo. Então vimos que eles faziam o reabastecimento deles na sexta-feira. Então nós tínhamos planejado assaltar na segunda-feira. Então, nesse meio tempo, você viu, as pessoas vão vir, eles vão pegar o dinheiro que a gente vai roubar. Então a gente travou o sistema com o palito do sorvete, sabe? Você entende. Mas na época, como eu te falei, não tinha DNA. Então não é igual agora, você entende o que eu quero dizer? Bem, aí... Se você fica com o palito do sorvete com você, você tá ferrado. Você se deu mal mesmo. Naquela época travava tudo, ninguém conseguia sacar dinheiro. Aí na segunda você ia, assaltava, fazia abrir tudo, até o cofre lá embaixo. Isso dava muito dinheiro ainda, né? Os bancos, porque aí estamos o quê? Nos anos 90, é meio que o fim da disciplina dos bancos, do dinheiro. Sim, não, tinha arte, tinha dinheiro. Por exemplo, você assaltava na França, eu não sei, vou te dar um exemplo. Você assaltava na França, pegava, sei lá, 10 paus da época, isso dá quanto? Uns 15 mil euros, sabe? Eram coisas pequenas quando eu era moleque. E você começava a trabalhar ali, às vezes fazia 5, começava a pegar uns 50 paus, sabe? Já não era mais a mesma coisa, assim. Equipamento para assaltar em Luxemburgo. Cada um, né? Sim, vou te dizer, porque 50 paus para vocês, que eram 3 ou 4. É isso aí, Você não ficou com medo na primeira vez? Não. Na primeira vez não tive medo porque estava com pessoas de confiança e conhecidas.
Conheço essas pessoas, entende? Você tem experiência, sei como reagem. Convivemos, comemos, saímos e enfrentamos momentos difíceis juntos. Sei como eles reagem e eles sabem como eu reajo, sem medo. É isso. Você não tem receio, não pensa que pode dar errado? Não. Ao mesmo tempo, eu nunca tive confronto com a polícia, nunca fui perseguido a tiros, nunca atirei na polícia. Então, sabe, eu sou meio, sabe, é isso, você chega e acha que é Natal em todo lugar, sabe? Tem uma certa inconsciência ou algo assim? É. É uma certa inconsciência, pois você não sabe o que pode acontecer ou como isso pode terminar. Coloca uma arma na sua mão ou você está... É. Você está com uma arma na mão, claro. Como é a primeira vez? Com 16 anos eles te dão o quê? Um calibre? Você tem um calibre, mas calibres, você já teve. Você já teve calibres, porque eles circulam o tempo todo, os calibres. Então, desde que você tem uns 13 anos, você vê os calibres. Às vezes você carrega, às vezes você vai resolver uns problemas. Às vezes você atira em pessoas, é assim mesmo. Como você aprende a usar uma pistola? Essas são perguntas idiotas. Mas quando você tem 13 anos... Na minha idade já teria dificuldade com pistola automática. Imagina com 13 anos, entende? Bem, como você aprende a usar isso? Bem, às vezes tem alguém, um mais velho, ele te leva com ele e você pega isso com munição e vai atirar. Não. Mas é isso que eu quero dizer. Você vai treinar. É. Você vai treinar um pouco, porque afinal... Você não vai só um pouco? Você treina muito. Mesmo assim, antigamente havia aprendizado e consciência de que era uma profissão que exigia experiência. Aqui, eu deixei escapar uma coisa, hein? Vou te interromper agora na hora. Não, pode me interromper. Eu vou te interromper. E a pessoa vai se reconhecer agora, então do mesmo jeito você vai rir. Há pouco tempo eu moro no exterior, estou afastado dos negócios e tiraram minha tornozeleira recentemente. Você teve dificuldade para me encontrar e tudo mais. Bom, você sabe que agora eu estou no exterior e pedi um sanduíche, né? Então, mas enfim, há pouco tempo eu encontrei um garoto de uns 20 anos, sabe? Que eu conheço, sabe, por causa da família e tudo mais. Ele me diz, escuta, eu queria comprar isso. Então, ele queria comprar uma mala, sabe? Ele quer comprar uma mala, ele me diz, mala de droga. Ele me perguntou se eu tinha um esquema para uma mala de droga. Respondi. Por quê? O que você quer fazer? Ele disse que queria comprar a mala, colocá-la num caminhão e depois ela voltaria para ele. Falei que parecia coisa de filme. Você assistiu a um filme, na verdade. Você vai comprar a mala, vai procurar um cara que tem um caminhão, vai colocar isso no caminhão dele e acha que o cara vai querer que você coloque isso no caminhão dele, arriscar 10 anos de cadeia por sua causa? Bem, mas todo mundo faz assim. Não, 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 não. Mentiram para te manipular e manter você comprando deles quando disseram que faziam assim. A verdade é que você pega sua moto roubada, pega sua mochila, coloca sua mala, tem um que vai na frente abrindo o caminho e você segue. Pronto, essa é a verdade. Não tem essa de não se arriscar, você é obrigado a se arriscar aí. Você pega a sua grana, tem que ir buscar, vai comprar sua mercadoria, você pega a sua moto roubada, sobe nela e passa. É só isso, tá vendo? Não tem história fantástica. Ninguém vai fazer isso por você. Com a sua idade, você não vai mandar ninguém fazer no seu lugar. Você é o novato, é você que tem que fazer. Tem o lance? Ele já estava no lance, né? Ele já era do bar. Ele achou, tá ligado? Ele veio falar comigo e me perguntou, bom, e aí, como faz? Você não tem um contato, a gente coloca no esquema do motorista. Eu falei, mas você viu um filme, né? Quanto dinheiro você tem? Eu tenho bastante, mas você não tem nem um quarto da metade, na verdade. Mas você não conhece uns... Não conheço ninguém e não vou ser fiador pra você, tá ligado? Nem um pouco não. Então, tá vendo? Esses moleques aí vivem em um mundo paralelo, na real. Sim. Eles não têm mais, de jeito nenhum. Não, eles vivem em um mundo paralelo, tô te falando. Eles vivem em um mundo paralelo. Quando os moleques vieram me falar isso, eu falei pra ele, é por isso que você me fez vir até aqui? Você tá me falando de coisas que nem existem, na real. Então você justamente teve a sorte de crescer nesse meio, numa época em que existia uma espécie de transmissão dos mais velhos. Você aproveitou a experiência dos mais velhos que te acolheram. Um deles, que vamos chamar de Le Parapluie, acompanhou toda a sua carreira criminosa. Não é que o crime seja algo bom, é só uma explicação. E você se beneficiou disso. Então, justamente, vamos falar sobre isso. Então você começa a gente estava em Luxemburgo, você assaltava bancos com esse pessoal, etc. Depois você vai começar a agir um pouco sozinho, aliás. Depois, o problema é que as pessoas acabam sendo pegas com o tempo. Assim, o círculo com quem eu trabalhava vai diminuindo. Então, depois você se movimenta muito. Quando você está foragido, sabe? As pessoas acham que quando você está foragido, vai ficar preso em casa, entendeu? E que não vai mais sair. Não, quando você está foragido é quando mais me movimentei. Andei pela Europa toda. Vamos chegar lá. Esse primeiro período foragido também não foi tão pesado. Você não procura... Na primeira vez em que fiquei foragido, assaltei uma joalheria. Fui pego porque dei joias para 2 otários que não ficaram calados. É isso, né? Os cartazes deles estavam por toda parte, do dia para a noite, cheio de informantes, é isso aí. Enfim, bom, era isso, o objetivo de ficar foragido. A gente foi pego rapidinho.
Quando vi que foram pegos, já sabia como ficar foragido, pois tomava precauções mesmo sem estar foragido, já que andava com pessoas nessa situação. Então esses veteranos aí, eles devem estar ficando paranoicos. Eu já era experiente, sabe? Eu já era experiente, você tá ligado? Quando precisava ir ver a mulher dele, ou levar dinheiro para um, ou levar coisas para o outro, trazer as armas, sabe? Eu já era paranoico, entende? Isso quer dizer que você não vai me enganar já, tá ligado? As histórias eu já conheço. Porque essas pessoas aí, eles me ensinaram, eles me mostraram, eles me explicaram as técnicas, eles me explicaram como funciona. Na verdade, eu já suspeitava, tá ligado, o que eu quero dizer? E eu também observava como eles viviam. Então, documentos falsos, adulteração de carros, eu aprendi tudo desse jeito, sabe? Você já tinha seu pequeno Ben? Você vê como as coisas funcionam, então você vê como as pessoas fazem. Então, depois para você é só mais uma etapa. Se você está foragido, mas você sempre viveu assim, de qualquer jeito. Porque você, a gente vai voltar nisso, mas você tem uma vida inteira como foragido, talvez anos e anos foragido. Mas eu fiquei o tempo todo foragido, né? Então, No início você está foragido por causa da joalheria. é isso, no começo eu estou foragido por causa disso. Aí você entra numa verdadeira espiral onde você não tem mais escolha agora. Você é obrigado a se tornar um bandido de verdade. É sem piedade. Porque agora você sabe que tem a prisão pairando sobre a sua cabeça, sabe que tem histórias rolando para todo lado, você não tem mais escolha, agora você não pode mais ser pego. Porque Era justamente o que eu ia perguntar. Você pensa, tem um assalto à joalheria e sou menor de idade. Você não pensou em avaliar e dizer, melhor me entregar, pegar 1 ou 2 anos, sou menor, primário, vou ter condicional. Não. isso quer dizer que é só uma coisa. É minha primeira condenação, só isso. Você não pensou nisso, né? É melhor eu ir. Não, você fica contando essas histórias bestas, dizendo que isso não existe. Eu só faço com quem já é do ramo, só com quem já assalta, ou só com quem mexe com drogas, entende? É isso que quero dizer. Nem pensei nisso. Nunca que eu ia me entregar. E já estou com uma mentalidade resistente. Se você me imagina, é você mesmo que vai se entregar. Você dá o martelo para a pessoa bater nos seus dedos. É impossível. Então, na época, você tinha a prescrição de 10 anos. Eu apostei na minha prescrição de 10 anos. Você pensou, eu aguento 10 anos em 15 carnaval. Sim, eu pensei isso, mas sabe como é entre falar e fazer? E às vezes os sonhos de infância, quando vejo caras mais velhos que não conseguem ficar foragido por 6 meses, penso, é problema? Você mora aqui, escondido na casa da sua mulher a 200 metros. Eu, logo de cara, logo de início, na primeira carnaval, já comecei a manter distância. Logo comecei com 500, 600 quilômetros e fui morar no exterior imediatamente. Mas a sorte que eu tive em tudo isso é que aprendi quando era jovem, com pessoas que já eram profissionais da fuga, profissionais da evasão. Porque, sabe, ser um assaltante é ser um assaltante. Isso não quer dizer que você é um bom fugitivo. Não quer dizer que você vai conseguir escapar. Escapar, você vai conseguir, porque é como quando você vai para o assalto, como quando você vai para o carro forte, você vai conseguir fazer os movimentos que vão te permitir sair lá fora. Mas manter uma fuga é diferente. Isso já é outro trabalho. Você ficou preso nesse tempo, né? Sim, então, bem, nessa primeira fuga, eu nem lembro mais como fui preso, mas fui preso quando eu era moleque, sabe? É isso. Eu ainda era menor de idade e fui preso, mas nesse meio tempo fiz uma porção de assaltos. Então eu acabei pegando uma pena. Acabei indo a julgamento no tribunal do júri. Então espera, porque você foi preso, primeira impressão, já que até então você nunca tinha lidado muito com a polícia. Não, nunca tive problemas com a polícia. Então você vivia meio que em um delírio inconsciente de bandido a quem nunca acontece nada. E aí a realidade te pega, né? Então vai lá. E agora quer dizer, agora as pessoas sabem, principalmente os tiras, eles sabem com quem você anda. Eles sabem que você vai para Paris e passa por Luxemburgo. Eles sabem muito bem quem você vai ver. Eles sabem muito bem quem é Le Parapluie. Eles sabem muito bem disso, sabem muito bem daquilo. Eles conhecem o ambiente onde você vive, entendeu? Agora só tem gente grande ao seu redor e você é o pequeno, se quiser, ali dentro. E os tiras, eles estão lá, eles observam, eles sabem que em algum momento você também vai, eles estão de olho em você, porque eles sabem que você vai cruzar a linha. Sabe o que eu quero te dizer? Você vai cruzar em algum momento ou outro. você também vai se juntar. Você encontra caras que me prenderam quando eu era pequeno, em 94, eles me prenderam de novo em 2019, sabe? Você entende o que eu quero te... Eles fizeram carreira juntos? Você faz carreira como meu advogado, assim como ele. Ambos seguem suas carreiras. Lembro de um velho juiz que encontrei lá. Caramba, ele foi meu primeiro juiz de instrução, sabe? Por aquelas histórias de assalto. E aí eu o reencontrei, foi em 2019, quando tive meus últimos problemas. Ele tinha envelhecido bastante, sabe? Você vê. Ele ficou feliz de te ver. Ele pensou, não é que ele estava feliz. Um jovem que eu acompanhei. Ele se deu bem. Não está feliz, mas eu imagino, sabe?
sabe? Você pensa, caramba, tem um certo sentimento de fracasso. O juiz, mesmo assim, ao te ver, ainda vai se lembrar. Ele vai dizer, Não é exatamente um sentimento de fracasso, mas mesmo assim, a reintegração não funcionou bem. não existe reintegração. Reintegração não existe, Jerome Pirra. Reintegração... Tô te falando, você volta para o mesmo lugar. Não, mas reintegração não existe, basicamente. Reintegração. Sim, não estou falando por mim, porque depois, quando você envelhece, você pensa, sabe, eu passei anos lá e também fiquei muito tempo na prisão, então você tem tempo para refletir. Mas estou falando dos moleques que entram agora. Não tem reintegração para eles. Ao entrar na prisão, tudo que é proibido, você faz no primeiro dia. Porque você é obrigado para sobreviver já. Sabe o que quero dizer? Tem o regulamento oficial da prisão e tem o regulamento extraoficial também. Entende o que quero dizer? Tem o oficial e o extraoficial. São duas coisas diferentes. Assim que você entra na prisão, comete várias infrações por dia. Pode ser brigas, pode ser passar alguma coisa, pode ser ter um telefone ou alguma besteira assim, sabe? Quando você entrou na prisão, você ficou impressionado ou não ficou impressionado da primeira vez? Sim. Quando entrei na prisão pela primeira vez, foi no exterior. Então eu entrei na Bélgica, em Luxemburgo, então sim, você fica impressionado, né? Porque ali você se encontra sozinho, você é garoto, percebe que as prisões estão cheias de pessoas como você, todos eles têm uma trajetória mais ou menos parecida. E aí você pensa, quanto tempo vou pegar? Porque ouve os caras, todos têm penas. 9 anos, 8 anos, 12 anos. Você pensa, por que vim parar aqui? Também vai ser de 2 dígitos para mim. Tem a pena de 2 dígitos? Como dizem, quando você tem um cavalo, chega uma hora que nada mais importa. Morto por morto, você não liga para nada. É de cara limpa, quase sem disfarce, entende? Já tinha câmeras, você entra quase sem disfarce. No começo você pega as fitas e aí uma vez você esquece de pegar as fitas. Porque são fitas de vídeo. Isso aí são as fitas de vídeo e as câmeras. Quando faz o assalto, normalmente vai até a sala de controle, pega as fitas ou o aparelho, corta os fios, arranca tudo e coloca na sacola. Sim, é isso, para não deixar rastros, mas lembro que às vezes fazíamos isso, outras não. Quanto tempo você pegou nessa pena? Quando percebeu que os anos estavam passando? Nessa pena aí, eu fui julgado. Peguei mais de 23 anos, ou 24 anos, algo assim. Quantos anos você tinha nessa época? Bem, fui preso menor de idade, mas completei a maioridade devido aos prazos de espera. Então, fui para o tribunal, mas também fui por causa de roubos de carro, fui por causa de homejackings, Na verdade, você deixou um rastro, sabe? Quero dizer, você foi devagar, tipo um caracol. E sim, sua vez estava chegando. Isso quer dizer que quando você soma tudo, é isso. Eu já não me via mais saindo, sabe? E você pensou, chega, eu não quero mais isso. Não, mas é isso, você não sai mais, você não sai mais. Você pensa, poxa, eu nem tenho 20 anos, vocês me dão 23 anos de prisão, isso é mais do que a minha idade, sabe? Isso não é possível, sabe? Eu fiz, quando eu era moleque mesmo, eu entrei com 17 anos, saí com 25 anos. Sim. Já tinha começado, fiquei 8 anos e meio direto. Moleque, isso quer dizer que quando peguei, saí. Então você alcançou uma determinação inabalável. Quando entrou, era inconsequente. Ao sair, fica perigoso, pois agora não quero mais ser pego. E foi nesse dia que eu disse para mim mesmo, eles nunca mais vão me pegar. Eu não quero mais ser pego, esquece. Você sai, você volta como se estivesse em perigo, você se pergunta, o que eu vou fazer agora? Mas não, quando você sai da prisão, na verdade você ainda nem saiu da prisão. Então você já está combinando suas permissões com caras que estão em outros presídios para fazer um assalto durante a saída temporária. Quer dizer, você fica maluco? Na verdade, o vício está dentro de você. Bem, você começa a marcar encontros com caras que você cruzou por aí. Sim, na prisão eles foram transferidos nesse período. Tudo isso, mas a gente continua em contato para sincronizar as permissões e cometer assaltos durante as saídas temporárias. Lá, você não assaltava na França, a gente ia assaltar mais longe, entendeu? Mas enfim, é só para te mostrar o estado de espírito em que a gente estava. Você tem 48 horas de saída. É isso, basicamente. A permissão é um final de semana, né? 48 horas, uma semana, 16 horas, é isso. E você já faz um assalto. Bem, todo mundo dava uma força e aí a gente dava uma volta, sabe? Então, olhando para trás, a gente era realmente inconsequente. É o Mil Folhas ali. Sim, você viu, você é inconsequente, sabe? Quando você volta para Nimes, já volta com um nome, não? Como é isso? Sim, quando você sai, você volta com uma pequena... Com uma reputação. Sabe, como dizem. Sim, você volta com uma certa moral porque você cumpriu outra pena, ficou muito tempo fora porque eu fiquei 8 anos e meio. Sim. Se você viveu assim, sai mais forte, de certa forma. Você sai, sabe olhar alguém nos olhos, entendeu? Você sabe conversar, sabe olhar alguém nos olhos, coisa que talvez não sabia fazer antes. Nem 15 dias depois de sair, já estou foragido. De novo, sim.
Eu faço um favor para um amigo, então dou apoio logístico para ele, porque ele está foragido por causa de umas histórias de lixo e coisas assim lá embaixo, perto da nossa casa, entendeu? Cortes e reprocessamento de resíduos, por assim dizer. Então eu tenho um amigo que está foragido por causa disso e eu estou dando uma força para ele. Então isso significa que eu arrumo uma casa para ele, passo um carro para ele, faço as compras com a esposa dele, começo a me envolver com ele. Me envolver, isso quer dizer Bem, isso quer dizer, pronto. expressão de bandido. Isso quer dizer se meter. Eu me envolvo para começar, para começar a fazer coisas ilegais. Mas se quiser, é um trabalho, então você está o tempo todo nesse estado de espírito. Você pensa e vive desse jeito. As pessoas ao seu redor são desse meio. As referências que você tem são referências desse meio. Sim, você está imerso. Você está imerso, você não tem nenhuma outra referência além desse mundo, na verdade. O que faz com que o limite se mova rapidamente entre o bem e o mal. Só que o que é aceitável, o que não é aceitável, inevitavelmente, depois de um tempo... Isso acaba apagando as fronteiras. Na verdade, o honesto... Para um cidadão como eu, algo que parece enorme para você, claro, quando se convive o dia todo com quem fez coisas piores que as... Você chama um cara comum e diz, vamos pôr alguém no porta-malas. Para eles é toda uma história, tá vendo? Mas para você, você faz isso 3 vezes por dia, sabe? É o trabalho. Então é isso, é o trabalho. Então você começa a criar um certo descompasso também nessa ultraviolência. Porque sem perceber você acaba sendo só alguém extremamente violento, porque é assim que funciona, sabe? É desse jeito. Esse mundo é marcado pela violência. Não recorremos ao tribunal ou fazemos queixa. Entendeu? Ninguém vai ajudar e, como falei, você não vai ligar para o seu pai. Então fica complicado rápido quando surgem atritos nessas histórias. Em 15 dias você estará foragido de novo. Me conta, agora realmente voltou a ficar foragido. Fica mais sério, pois seu histórico é mais antigo. Sabe? Aqui, tá vendo? Aqui, eu estou aqui. Vamos entrar no mundo adulto. Aqui, se você quiser, eu atendo minha ligação do tribunal, tá vendo? É uma fugazinha porque eu só estou respondendo por favorecimento a criminosos. Tá vendo? É o nível mais baixo do favorecimento a criminosos. Eles não tinham nada contra mim. Sim, você ajudou os caras foragidos, isso é o que chamam de favorecimento a criminosos, mas na verdade... Eu fui envolvido numa grande encrenca, se você quiser saber. Por ter ajudado esses caras, que por sua vez emprestaram uma arma para outro cara, que eles mesmos fizeram alguma coisa com a arma, que depois passou para outro. A gente acaba com 10 pessoas no tribunal por histórias em que eu mesmo estou longe de tudo isso, entendeu? Eles juntaram todo mundo no mesmo pacote, sabe? Eles fizeram um grupo de terceiros. E no final, eu levo uma condenação de graça, tá vendo? Em vez dos caras dizerem que sabiam onde estavam as chaves e blá, 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 tá vendo? Os caras ficam contando a vida deles. E aí, bom, eles me fazem pagar o pato, né, tá vendo? Eu levo uma condenação, mas eu não quero cumprir essa pena. O que você quer dizer com condenação ou acha que pode fazer isso? Depois você... mas eu acabei de sair. Acabei de sair e pensei, não vou pegar outra condenação agora. Tenho algumas perguntas. Então já tem gente na sala e todo mundo já falou sobre fugir. Sabe, tem um ônibus pronto na frente do tribunal para sair com todo mundo. Tem fulano que vai para lá, outro também. E eu falo, bom, vou ver, né? Tem uns caras que vão fugir, posso ir junto? Eles dizem, pode, vem. Eles gostam de me ter por perto, sabe? São caras de 55, 60 anos. Um jovem. Entendeu? E quando eles precisarem de alguma coisa, eu tô lá. E eu fico feliz de ir com eles porque eles têm toda a logística. Documentos, carros, tipo casa, sabe o que eu quero te dizer? Então, eles têm tudo, né? Então, para mim, é uma felicidade, sabe? Ir com eles. É aí que você vai parar na Espanha? Então é aí que eu vou. Todo mundo é fã. Uma casa perdida na floresta? Isso, não é uma casa perdida na floresta. Por enquanto, cuide da casa, mas ainda há uma missão para cumprir. Sim, eu tenho umas missões pequenas, tá vendo? Conta aí. Às vezes, pessoas passam e deixam carros com coisas dentro. Sou responsável por essas coisas, às vezes preciso levá-las a alguns lugares, guardar ou repassar para alguém. Vamos dizer que é mercadoria ilegal, né? Sim, é mercadoria. Não abri para ver o que era, tá ligado? Mas parecia ser isso mesmo. Não são batatas, aparentemente. Exatamente, não sei o que é, mas é isso. Carros chegam e vão embora e eu tô aqui para cuidar de tudo, sabe? Mas como isso não dá para eu me sustentar, sou obrigado a trabalhar, tá ligado? A gente trabalha basicamente com o que dizem por aí, com o que foi falado. A gente trabalha muito em mercados ao ar livre, tá ligado? Fui acusado por isso, né? Por posse de explosivos e todas essas besteiras aí, tá ligado? Fui absolvido, fiquei 3 anos na prisão por esses casos, por todos esses casos aí, fiquei 3 anos na prisão, mas fui absolvido de tudo isso, tá ligado? Isso não foi confirmado, mas suspeitaram que você tinha encontrado com pessoas da ETA.
Então a ETA são os independentistas bascos e espanhóis que cometiam atentados, assassinatos. Sangrentos na Espanha. Você teria estado na prisão na França com pessoas da ETA e quando saiu essas pessoas da ETA, essa era a especialidade delas, roubavam estoques de explosivos porque faziam muitos atentados. Exatamente. Esse contato na prisão teria permitido que você comprasse explosivos e explodisse detentos. Essa era a acusação. Eles me associaram a isso, se quiser. Você entra moleque, sai e está vacinado. Você está formado? Você está formado, principalmente você está formado, viu? Você sabe traficar, sabe roubar carros, sabe se meter em esquemas, sabe disfarçar carros depois. Jogam essas histórias nas suas costas e durante a fuga te dão uma missão. Você não mora sozinho nessa casa, há alguém com você. Então, é um pouco por causa disso. Então nessa você vai cuidar dessa casa, vai receber algumas coisas. Então nessa casa, se você quiser, então em algum momento eu recebo um senhor idoso, sabe? Que deve ter uns 70 anos, talvez 72 anos ou algo assim. Mas que é bem velho, viu? Que é bem velho. Que tem uma barriga grande, um senhor. Mas você vê que é um senhor que não está sozinho, para começar. Ele tem 2 pessoas com ele. É igual na TV, tem seguranças. Sim, você vê. Ele não acende o cigarro sozinho. Ele não abre a porta, entendeu? É um senhor. Colocam ele ali e dizem que estou fora do circuito. Esses caras aí, eles estão em um circuito. Eles precisam sair do circuito por X meses. Colocam ele na sua casa. A pessoa que me traz esse senhor é de confiança, quase um pai para mim. Entende? Vamos conversar sobre isso. É como se meu pai trouxesse esse senhor para mim. E esse aí eu fico com ele, sabe? Então é isso. Sem revelar. É um senhor que vem do exterior. É um senhor que vem do exterior. É um senhor que vem do exterior. No país onde ele está, ele é muito poderoso. Ele é muito poderoso. E tem uma guerra de sucessão entre esses diferentes clãs. No país onde ele está. Tem o chefe desse cara que é, então, ainda mais velho que ele. Você viu, são caras já de idade, mas continuam sendo os chefes. Entende o que quero dizer? Se empurrar, caem, mas se estalarem os dedos... é você quem vai cair. Você faz matarem sua família inteira. É isso. Então houve uma guerra de sucessão. Quando o primeiro velho foi preso, começou uma disputa entre o que está comigo e outro jovem. Por exemplo, um jovem de 50 anos, tá ligado? Que está matando geral. Porque ele quer o lugar, tá entendendo o que eu quero te dizer? Então ele colocou ele em segurança. Ele foi se esconder? Então ele foi se esconder lá em casa, porque eu, se você quiser saber, estou fora do circuito de toda essa gente aí. Sim, é no exterior, no exterior. É isso, é no exterior. É isso, é outro mundo. Então ele vem na minha casa, aí bom, eu simpatizo com esse cara e sabe, é de noite, não temos nada para fazer, conversamos bastante, sabe? Você vai passar meses com ele, sem dúvida. Vou passar meses com ele que me explica e ensina muito. Observo o seu comportamento, atitudes e como toca os negócios dele. Porque ele está lá, ele cuida das coisas dele mesmo assim, sabe? Na época ele tinha um telefone criptografado, algo raro. Ele tem um telefone criptografado, ele já cuida dos negócios dele de lá, entendeu? Então eu vejo como ele faz, eu aprendo com isso e ele também me explica, tá ligado? Ele não é de dar conselhos, de ficar falando isso ou aquilo. Interessante isso que você falou. O velho que te explica a vida criminosa tem um certo paralelo com quem te trouxe para esse meio. Aquele que te traz para isso, a gente não falou sobre ele ainda, é aquele que vamos apelidar de guarda-chuva. Você sente que teria sido guarda-chuva na sua vida, é meio que ele cuidou de você, você disse, é como se fosse meu pai. Sim, sou eu, sim. Se você quiser, você tem um pai de sangue e você tem um pai que está ali todos os dias quando você tem um problema, entendeu? Quando eu tenho um problema, eu não posso ligar para o meu pai de sangue. Quando tenho um problema, não posso ligar para o meu pai, tipo, sequestraram minha esposa, ele sempre esteve lá por mim, que me acolheu como um filho, que me recebeu de coração, sabe, sem segundas intenções, sem nada, entende? O que é raro neste mundo? O que é raro neste mundo. Lembre-se, esse mundo não é de unicórnios, ursinhos carinhosos, amizade ou solidariedade. Isso é bom. Não tem nada de ursinhos carinhosos nisso. Isso é coisa de filme, não da vida real. Esse parênteses espanhol terminará numa manhã. Ela termina quando ele é queimado às 6h da manhã. Então, escuta, esse parênteses espanhol termina assim de forma brusca, porque, olha, quando essa pessoa estava lá, que eu tinha sob minha responsabilidade, era minha responsabilidade. Eu tinha que fazer relatórios, eu tinha que dizer se estava tudo bem. Você entende o que eu quero te dizer? Eu tinha responsabilidades, porque era uma pessoa importante. Eu precisava ficar de olhos abertos, não podia deixar ninguém se aproximar, entende? Era minha responsabilidade. Sei que essa pessoa é importante. Você entende o que quero dizer? Não podia vacilar. Ali não podia vacilar. Nessa época eu não trabalhava e à noite não saía para fazer arrombamentos, assaltos ou algo assim. Tá vendo? Eu tinha parado com todas as minhas atividades.
e a pessoa, tá ligado? Ela vivia muito bem porque tinha dinheiro, sabe? Então a gente não se preocupava com dinheiro. Assim que essa pessoa foi embora, retomei minhas atividades. Então, as atividades que eu tinha retomado na época era meio um corre, sabe? A gente saía todas as noites. Às vezes tinha perseguições. Fui acusado de várias coisas, mas nunca fui condenado. Você entende o que eu quero dizer? Eu entendi. Então, Fiquei 3 anos em um setor de segurança máxima na Espanha. sim, então os espanhóis te prendem de manhã e te colocam na solitária. Eles me prenderam de manhã. Vi os arbustos se mexendo quando isso aconteceu. Sim, porque você estava naquela casa na floresta. Eu estava na casa na floresta. Um amigo nosso está indo embora. Ele devia voltar em meia hora. Fico pensando o que ele faz. Depois decido olhar e vejo vários carrinhos parados lá embaixo. Ao me aproximar, percebo as árvores se mexendo. De repente, eles caíram em cima da gente. Eu não entendi nada. Os arbustos que te atacaram, os arbustos, eles atacaram a gente. E aí, na minha cabeça, foi tudo muito rápido. Foi muito rápido porque eu pensei, putz, vou passar por tudo de novo, cara. E aí agora vai ser sério, sabe? Agora fico foragido por um ano. Mas aí, nesse meio tempo, tá ligado? É o nosso futuro, né? Eu gerei as paradas, eu gerei as passagens, eu gerei os gauchos, eu gerei isso. É isso aí. Você sabe que vou rodar nesse carrossel de novo. Mais de uma volta até. De carrossel. É mais de uma volta, sabe? Eles te colocam na solitária. Né? Aí eles me colocam na cadeia, perto de Gironde. É, quando acima de bem, entre Barcelona e a fronteira francesa. Então aí eu vou pra prisão em Gironde. Eu nem fico muito tempo porque eu me gabo logo de cara, sabe? Na verdade. É, vai lá, me conta essa fuga aí. Aí você pensa, você vê os anos se aproximando. Vou te contar rapidinho essa fuga. Se você quiser saber quando eles me pegaram lá, eu já tinha várias encrencas, na verdade. Eu tinha coisas da Espanha e da França, onde o prazo de prescrição ainda não havia vencido. Interpol me perseguia por histórias em Luxemburgo, sabia que ali não daria certo. E umas histórias de Luxemburgo do primeiro turno já, que ainda não tinham saído e que saíram depois. Quer dizer, nesse meio tempo eu já tinha cumprido pena, entendeu? É isso que eu quero te dizer. Você faz a primeira... A primeira série. Nesse período, perceberam que eu tinha feito mais coisas e a prescrição ainda não havia passado. Então, eu sabia que isso ia me trazer muitos anos. Muitos anos. Então, bom, vou resumir para você porque é um pouco complexo. Então, tem que saber que quando eu estou preso em um setor de alta segurança. Então, alta segurança você não pode fugir, na verdade. Você pode fazer o que quiser, mas não pode fugir. Então, eu digo para a juíza, eu escrevo uma carta para que ela me receba, para começar. Se você quiser, mas meus amigos já estavam fora para ver o trajeto. Dispararam para o alto, apontaram armas e me tiraram de lá. E foi isso, fui embora. O que você sente nessa hora? Quando sabe que isso vai acontecer, fica nervoso no caminhão? Não é aquele nervosismo de pensar, se der errado, vou pegar mais anos. Não é isso. Eu sei que não pode dar errado porque a escolta que eu tenho, ela é ruim. Ela é fajuta, Ela é fajuta. Já avaliei minha escolta e não tem medidas de segurança. Mesmo assim, eles são tranquilos e relaxados comigo. São tranquilos, não ficam na adrenalina nem tensos, sabe? Nem sabem, não vão entender nada. Eles nem tiveram tempo de perceber. Eles não tiveram tempo de perceber. Então, quando acontece, imagina, jogam o gás com todo aquele pó branco e os caras que não entendem nada, né? Os barulhos dos pneus, começam a atirar, todo mundo se abaixa. Resolvi isso em 15 segundos, depois disso já não lembro mais. Eu tenho uma pergunta, porque isso aí é meio que... Aqui a gente toca num negócio meio mitológico ou lendário nas histórias de banditismo. Quer dizer, toda vez a gente se pergunta, eu de fora, pessoas como nós, a gente pensa, o que leva alguém a correr tanto risco pelos amigos? Vamos atacar um carro celular para eu fugir. Você vive com armas, é tipo um comando, se der errado, são 15 anos para todo mundo. Como você convence eles? Nessa fase da minha vida, eu tinha uma ótima equipe. Inclusive, um amigo saiu e faz 17 anos que não o vejo. Então, tá vendo? Ele saiu semana passada. Em breve, né? Pronto. Em breve, né? Faz 17 anos que eu não o via. E como eu te disse, eram pessoas que são um pouco como comandos paraquedistas. São pessoas que vêm de fora, sabe? E que estão nesse movimento de, tipo, mercenários mesmo. Você entende o que eu quero te dizer? Isso acontece direto. Isso acontece automaticamente. Eles nunca vão deixar. É isso. Isso é pura solidariedade. É isso que eu quero dizer. Eu quero saber. Sim, porque a gente é um grupo, já trabalhamos juntos. Então, em algum momento, buscar o cara é fácil. Se for meu amigo que está lá, eu vou buscá-lo e vice-versa, entendeu?
É, isso mesmo. Porque é mais ou menos isso que você vê. É mais ou menos aquela imagem clichê que você vê nos filmes. Tipo, os caras vão buscar o amigo deles na prisão. Você sempre fica com uma dúvida. Você pensa, eles foram pagos. Eles querem fazer isso porque depois vão receber negócios do cara. Eu respondo ingenuamente, mas é preciso saber. Sempre nos surpreendemos com essa amizade desinteressada. Sempre tem um interesse, todo mundo acaba encontrando o seu interesse também, porque vocês trabalham todos juntos. Porque se todo mundo trabalha junto, se começa a faltar peça no tabuleiro, a gente não vai para frente. Você entende o que eu quero dizer? Entendi bem? Se faltar número, a conta final não fecha. Esses caras, Eles te tiram desse camburão, na verdade, isso é o mais difícil. Eles me tiram desse camburão. e aí a partir daí, eu realmente entrei numa vida de foragido mais pesada. Mais pesada porque a juíza, depois de 3 semanas, percebeu que o box foi alugado com nomes falsos, que só fazia 3 semanas que ele tinha sido alugado, mas que eu não podia saber disso porque eu já estava preso. Então, ela percebeu que era tudo uma armação. Que ele tinha feito tudo ao contrário. Ela percebeu que armaram uma história para ela, que depois saiu nas manchetes. O francês, mesmo sem falar espanhol, enganou a juíza, como dizem. Você conhece essa palavra? Sim, conheço, mas não foi ela que usei. Um homem enganou a juíza. Não sei a palavra em francês. Sim, ele enrolou a juíza. Nem fala francês e mesmo assim conseguiu enganá-la. Então, se você quiser, a partir daí foi realmente um ponto de ruptura para mim. Sim, porque aí vira notícia. Porque aí você não passa despercebido. Você aparece, primeira página dos jornais, o cara que faz isso, o comando que vem buscar. Aí a gente pensa, opa, esse aí é um cliente sério. Fugas realmente chamam a atenção e geram repercussão. Então, a partir daí, o preço já não é mais o mesmo. Aí você já está na Champions League. Isso mesmo, vou para a Champions League e acabo com a Interpol na minha cola. E os tiras daí também, já que é o SRPG de Montpellier, né? SRPG de Montpellier, sim, diria. Deve ter acendido um alerta nos escritórios deles hoje cedo. Aqui eu pego a parte. Sim, eu os vi. Mas você viu depois, você tem um instinto de sobrevivência depois que eles começam a agir. Você viu. E aí, às vezes, você tem uns golpes de sorte. Você entende o que eu quero dizer? Às vezes você tem uns golpes de sorte. É como uma vez, eu estava foragido na Bélgica. Eu estou em frente à estação, você viu. Estou em frente à estação, onde tem um cassino, você viu. Eu jogava nesse cassino todos os dias. Isso quer dizer que eu tinha coisas acontecendo para mim? Meu setor ficava na estação, perto daquele ponto de parada, para ficar perto das minhas coisas e pronto para intervir se precisassem. Eu sempre ficava e comia nesse cassino. Eu jogava um pouco e passava o dia inteiro nesse cassino. Esse cassino era diferente. Tinha vidros cromados. De fora dava para ver dentro, mas quem estava dentro não via quem estava fora. Era cromado. E aí eu tô lá. Tô com alguém muito, muito próximo de mim que também tem um cavalo, tá ligado? E a gente tá comendo. E eu não vejo 2 otários, por favor. Que eu conheço bem, sabe? Eu conheço bem a cara deles. Sabe, você entende o que eu quero dizer? Porque depois os rostos ficam gravados em você. Eu não vejo eles com a mala, nem a bolsa e tudo isso. Não querem sair da estação. Saem da estação, param, fazem ligações, eles ficam a 30 metros de mim. Eles chegam à Bélgica para te pegar. Eles certamente estão chegando na Bélgica para colocar as mãos em mim. Não é por acaso que eles estão aqui. Você entende o que eu quero dizer? Eu conheço eles. Eles vêm de Montpellier para... Eu conheço eles, conheço as caras deles. Você entende o que eu quero te dizer? As caras deles eu conheço. Não são desconhecidos esses caras, sabe? E aí eu penso de novo no filme. Cometi um grande erro. Você precisa saber que, enquanto eu estava foragido, meu filho também nasceu na Bélgica. Sim, então, você foge da Espanha e depois, na verdade, vai ficar escondido por anos na Bélgica. Vou me esconder na Bélgica por anos. Já tinha pegado o ritmo de fuga e virei um bom fugitivo. Agora vou explicar a fuga. É simples, é isso que quero saber. Se passar os primeiros 6 meses, conseguirá manter a fuga. Então, isso quer dizer que você precisa ter bastante preparo e bastante logística para conseguir realmente sumir por 6 meses. O que isso significa? Não ligue para sua esposa, não ligue para sua mãe, não ligue para o seu pai. Não escute ninguém. Não veja ninguém, nem quem vai te trazer de volta. Você fica assim no exterior e respira. E durante esses 6 meses, o que você faz? Você treina. Para fugir, você precisa de dinheiro e documentos falsos. Imagino que vocês já tinham tudo planejado com seus amigos, até esconderijos. Sim, documentos. Depois, no meu círculo, tem gente que faz documentos. Tem gente que são hackers. Tem gente que fornece telefones criptografados. Tem gente que fornece carros clonados, sim. Clonado é ir roubar. Bem, clonado significa que você pega carros de luxo roubados, maquiados e com documentos alterados.
Correspondem ao mesmo modelo. Ao mesmo modelo, e eles mudam as placas de um país para o outro. Enfim, é assim que funciona. É toda uma arte, mas é tudo muito bem organizado, sabe? E você tinha um pouco de grana guardada. Você tem um pouco de grana porque grana, de qualquer jeito, você é obrigado a ter. Porque se você não tem grana, você não tem como viver foragido. Porque é isso que a gente ouve. Dizem, a vida de foragido custa caro. Escuta, se a vida de foragido custa caro, por que custa tão caro? Você viu aquele dia, foi o sufoco que passei. Saí bem do cassino, dei um... Telefonema. Eu disse, preparem tudo. Quando eu chegar, vocês me mandam os sacos pela janela. Vocês descem, sobem, a gente cai fora. Então isso quer dizer que nesse dia, quando eles vieram, mandaram os sacos. Joguei fora todos os meus telefones, todo mundo jogou fora os telefones e a gente se afastou mais uma vez. Cruzamos uma fronteira, percorremos 300 ou 500 quilômetros e chegamos na Holanda. Foi assim que fui parar lá, acompanhado de uma garota. Quer dizer, minha esposa da época, que é a mãe do meu filho, ela falava inglês, sabe? Então a gente conseguia se virar de alguma forma. Mas eu, tá vendo? Eu na escola, escola mesmo, eu não fui, sabe? Aprendi ainda menos e nem me interessava. Mas olhando para trás, devia ter aprendido, pelo menos os idiomas. Pelo menos os idiomas, pois me via em situações sem saber inglês. E aí você começa a rodar na Holanda e fica totalmente perdido. Quando você não fala, você se perde. Então eu fiquei 4 meses na Holanda e depois eu voltei para o lado belga. E aí... Bem, então eu fazia idas e vindas com a França. E eu fazia essas coisas assim. E aí, em um momento, eu entrei em um banco. E então fui pego em flagrante. Então, quantos anos você tinha? 5? 6 anos fugindo, pelo menos ali. Eu já tinha... Que ano era nessa época? Estamos em 2007, 2006, 2007. Entre 2007 e 2008, algo assim. Já faz bastante tempo que estou foragido, porque eu tinha fugido da Espanha desde 2002 ou 2003. Então faz mais ou menos 5 anos, como você disse. Isso mesmo. De qualquer forma, se agora é só fuga há anos. Porque, bom, a Espanha durou o quê? Um tempo? 2, 3 anos também. É a mesma coisa. É só fuga. Eu sempre estive... Já faz 10 anos que você está fugindo. Eu sempre estive fugindo, se você quiser saber. Ou eu estava fugindo, ou eu estava na prisão. Uma vida usando documentos falsos, né? É por isso que eu não tenho nenhum ponto na carteira. Um pequeno parêntese, sabe? Da outra vez, o cara que me parou. Ali. Não faz muito tempo, porque, bom, como eu te disse, agora conheci uma garota, sabe? Comecei a namorar com ela, ela está em Marsella, sabe? Então agora eu fico mais na região de Marsella e de vez em quando vou vê-la. E aí faço uma carreira de pó para ela, e o cara faz um comentário para mim, ele diz, mas o senhor tem todos os seus pontos, isso é bom, senhor. Mas, bom, como a fiscalização está indo bem com o senhor, se você quiser saber, no começo, quando eles me pararam, os caras estavam meio exaltados, sabe? Então eu disse que não estava com meus documentos, falei que só estava com meu passaporte. Afirmei que o carro era meu, estava tudo certo e assegurado. Fui parado com o negócio. Entreguei tudo para ele, o cara foi embora e estava meio tenso no início. Quando ele volta, percebo que não estão mais tensos. Então, nesse tempo, ele deve ter consultado o sistema. E quando ele vê o histórico, né, o cara já sabe, tá ligado? Ele não tem, tá vendo? Esse histórico tá longe para ele. Ele não tem o controle, entendeu? Não é comum ter pessoas assim. Sabe, eles veem tomadas de reféns, veem roubos à mão armada, veem essas coisas. Tipo, é fora do país, entendeu? Então eles já sabem o que foi que eles me disseram. Senhor, como a fiscalização correu bem e você não prestou atenção ao GPS, desta vez vamos deixar passar, mas normalmente seriam 4 pontos. Além disso, vejo que o senhor tem todos os seus pontos, então pode ir, pode seguir, pode circular. Então tem uma manhã que isso para na Bélgica. Também uma manhã, uma tarde, às 15h30, a abertura do banco. Eu entro, vou pegar o dinheiro e aí eu sou pego. É isso, eu sou pego. Você buscava seu dinheiro do Ambo com seu cartão de crédito? Eu vinha buscar meu dinheiro do Ambo? Não, espera, você ia assaltar o banco. Eu fui buscar meu dinheiro, né? Estava no cofre do banco, entende? Sim, você estava lá embaixo assaltando eles, não era cliente. Então, bem, aí eu sou preso. Eu sou preso. Quando eu sou preso, eu tenho amigos que estão lá, então eles veem a cena, entendeu? Porque tinha várias, se você quiser, tinha várias viaturas para bloquear a rua em caso de... De chegada da polícia, isso. Isso. Só que aí era a secreta que estava lá. Eles fizeram isso com você. E a secreta... vocês não viram nada. Quando fui abrir os cofres, eles já estavam lá. Eles estavam esperando por você. Sabe? Eles estavam esperando por nós, sabe? Então, quando a porta abriu, fui eu quem levei uma rasteira e não entendi o que estava acontecendo, sabe? Então, bom, olha, você viu,
Quando o diretor, ele estava todo simpático, todo feliz, ele te disse, tá bom, vai abrir já e tal. Eu disse, bom, olha, vai ser rápido. Pronto, desço, subo de novo, sabe? Só que quando descemos, eu estava sendo esperado, na verdade. Sim, eu estava sendo esperado e acabei cercado. Eu fui o único preso. Tinha gente lá fora que viu o que aconteceu, sabe? E essas pessoas aí, elas me conhecem. Eu esperava que eles mantivessem contato visual comigo. Quando saí, eu olhei para eles, tá ligado? Eles estavam lá, muita gente em volta, eu olhei para eles. E no olhar, eu disse para eles, fiquem aí. Eu vou embora. Fiquem aí, eu vou embora. Eles não vão me pegar. Quer dizer, ao mesmo tempo, esses policiais belgas que me prenderam eram meio que uns legman, sabe o que eu quero te dizer? Eles não são como a Interpol, ainda não sabem com o que lidam. Você entende o que quero dizer? Eles não tinham avaliado bem o animal. Não, eles não mediram a temperatura no lugar certo. Sabe o que eu quero te dizer? Isso quer dizer que quando eles me pegaram, eu já estava pensando direto em fugir. E naquela época, como eu te falei, era esporte todo dia. Isso também faz parte do seu trabalho, por isso você pula assim. Jump significa trabalhar pulando de um emprego para outro, e é assim que acontece. Se quiser na estrada, eu sabia que os outros não estavam muito atrás. Eles me levavam junto quando seguiam. Então, eu não tive a oportunidade de pular do carro antes, porque eu vi que eles fecharam a porta. Eles não colocaram a trava de segurança. Então, eu sabia que a qualquer momento eu já podia abrir a porta. Mas a oportunidade fez com que eu... Isso não aconteceu. Isso não aconteceu porque se eu abrir a porta, eu estou numa reta. E eu estou morto, eu estou morto. Você saiu correndo, eu vou sair correndo. Correndo, mas eu só estou em linhas retas. Você está morto, Então eu estou morto. Então eu esperei chegar na frente da delegacia. Mas eu conheço essa cidade, isso aconteceu em Liege. Então eu conheço essa cidade. Eu sei que ali tem uns zigue-zagues e posso subir, descer, tudo isso, você viu? É meio um velho que eu tenho, vai ter uns 40 anos. E os demais já têm mais de 50 anos. Então, quando eu saio, se você quiser saber, eu estou com um moletom, eu tenho uma bolsinha. Quando eu saio, eu faço o cara que está meio cansado, assim, atordoado. Sabe, você entende o que eu quero dizer? Na hora, eu jogo a bolsa para um, eu mando o rosto, e aí eu jogo meu moletom por cima, entendeu? E saio correndo. Então, como eu saio rápido, tá vendo? Eu já abro distância deles na hora, mas na hora eu já abro distância deles. Só que o velho atrás de mim, ele devia correr maratona, ele. Viu? Eu tinha subestimado ele, né? Ele não me largava. A perseguição durou cerca de 15 minutos a pé. Ouvi pessoas tentando vir de carro, ouvi os freios, eu seguia pela contramão ou onde havia carros para bloquear e impedir que voltassem. E o velho, ele não desistia, o velho estava atrás. Ele não me largava e sempre me alcançava quando eu olhava para trás ganhando terreno. Eu pensei, como vou lidar com ele? Chegou um momento que não aguentei mais, já estava sem fôlego. Mas ele estava acostumado a correr por 3 horas. Você viu? Devia correr maratonas. O que eu faço? Eu viro, tem uma rua. Eu vejo uma garagem aberta e entro. Puxo e me tranco lá dentro. Você viu? Ouço os passos dele se aproximando, ele corre. Quando chega, ouço ele parar. O que ele pensa? Ele pensa, caramba, ele vai virar ali. Não é possível que já tenha chegado ao fim da rua. Sim, eu vou te ver. Pronto, e o que esse idiota faz? Ele se esconde. Não. Ele acha que eu me escondi. E ele o que faz? Ele começa a mexer em todas as maçanetas. E eu, tá vendo? Vejo que ele tá mexendo em todas as maçanetas, esse idiota. Você ouve ele? Eu ouço ele. E além disso, ele fala no walkie-talkie, ele dá o nome da rua, tudo isso. Então, em um certo momento, ele vem, ele atira e eu também atiro do outro lado. Você atirou na loira? Atire do outro lado. Em certo momento, eu empurro forte para derrubá-lo. Quando cai, saio, mas ele me agarra pelo pé. Ele me agarra pelo pé. Fingimos uma briga e, em certo momento, ele tenta pegar a arma. Lutamos para pegar a arma dele. Pela arma. Então ele se afasta de mim e pega a arma na mão e aponta para mim. E aí ele fala, para de brincadeira, senão eu atiro em você. Tá vendo? É bom, aí. Então ele me parou na hora. Ele me parou na hora. E como ele me parou na hora, em questão de minutos, 40 segundos, todos os carros de polícia chegaram. Aí a polícia toda caiu em cima de você. Então aí eu já não tive mais o mesmo tratamento. Eles começaram a me dizer que eu ia ter que explicar uma coisa, que eu ia ter que dizer quem eu sou. Então... Depois de todos esses anos fugindo, de novo de volta para a prisão Bellevue. Aliás, a gente não falou das prisões, mas você viu diferenças entre as prisões na França, as prisões em Luxemburgo, as prisões na Espanha, as prisões na Bélgica? Porque aí você meio que deu a volta na Europa. Tem diferenças, viu? Tem diferenças nos setores de alta segurança. Depois conheci muitos setores de alta segurança. É um absurdo
Te falei, na Espanha não existe solitária. Por exemplo, não tem solitária. Não existe o chamado castigo, que é a prisão dentro da prisão. Entendeu? Então, não tem isso. Por outro lado, você fica amarrado em uma cama, como na psiquiatria. Não. Sim. E você pode ficar 20 dias assim. Amarrado, preso na sua cama. Você fica preso na sua cama. 20 dias. 20 dias. Como você não enlouquece, sabe? Porque as pessoas gritam o dia todo e a noite toda. A punição é isso. A punição é isso. 20 dias amarrado em uma mesa. É, mas viu, eles te dão comida e ajudam no xixi. Mas, irmão, eles vêm quando querem. Eles te deixam ali largado, esperando. Além disso, quando o cara grita, você precisa tocar a campainha para alguém abrir a porta para ele ir ao banheiro. Você viu? E se ele estiver com sede ou algo assim? Imagine o horror. Você é como um animal. O quê? Você é um animal, nem pode coçar o rosto. O quê? Você está amarrado. Você está amarrado por 20 dias de punição. Sim, isso te acalma. Esses espanhóis são meio doidos. Isso é na Espanha. Na Bélgica, quando chegou ao regime onde estava preso, eles gostavam de você? Quando entrei na prisão, eu estava em Lantin. Sim, a prisão de... Lantin. Quando isso acontece em Lantin e você chega, eu faço de tudo. Vai lá. Vai lá. Quando eu chego, se você quiser, eles não usam minha identidade verdadeira. Então, eu sou preso como Vincent, esse é meu nome de identidade, tá vendo? Seu nome artístico, isso aí. Mas muito rápido eles, e aí percebem que tem alguma coisa errada, porque eu estava com um cartão de crédito comigo. É o cartão de crédito da mãe do meu primeiro filho, se entende? E ela também, ela sabia que era minha companheira em um certo momento. Você estava marcado com ela? Sim, eu estava marcado com ela. Então, em um certo momento, quando isso chegou à Interpol, esse nome, quando eles encontraram esse nome que aparecia nos arquivos deles, isso chamou a atenção da Interpol. A Interpol entrou em contato com eles. E aí eles começaram a me suspeitar de ser eu mesmo. Isso significa ser o Sr. Eric Ferdinand? Então, a partir daí, começaram a me visitar e a fazer insinuações de que eu não ia sair enquanto não desse meu nome verdadeiro, tá ligado? Dei meu nome verdadeiro, mas recusei fornecer minhas digitais ao juiz, policiais ou na entrada da prisão. E a juíza tinha me dito, se você não der suas digitais, não vai sair. Só por isso você vai ser condenado a 1 ano. Eu falei, beleza, então, vamos cumprir esse 1 ano. Não tem problema, senhora juíza. Não vamos brigar por causa disso. Já falei que não tenho relação com isso. Não fui eu. Não fui eu. Estão cometendo um erro ao me prender. Não conheço esse meio criminoso. Eu não sou um criminoso, não tem nada disso. Mas havia uma pequena suspeita, sabe? Suspeita, se quiser, eu fugi de uma prisão na Bélgica num domingo. Eu sabia que na quinta, sexta e sábado, a polícia de Luxemburgo e a Interpol, que são belgas, atuariam juntos. Sim, belga, perdão, me desculpe. A polícia belga e a Interpol desceram até Nimes para interrogar minha ex-companheira e os policiais do SRPJ. Então, eu já tinha esse retorno aí, tá vendo? Isso significa que na próxima segunda-feira eu seria retirado e interrogado sobre minha identidade e outras coisas. Sim, então... Basicamente, sim. Resumindo, bom, você sente que está chegando perto. Eles vão vir com tudo pra cima de você porque vão te identificar. E aí, você vai acabar pagando por todas as coisas que você fez em outros lugares. Você colocado na ala de isolamento. Aí você não vai mais conseguir fugir. Aí vai ser mais complicado. Isso mesmo, porque a gente vai retomar e seguir no caminho certo. Então, você chega na prisão, obviamente, sua primeira ideia é que você quer fugir, né? Eu quero fugir. Do quê? Escapar, como a gente disse, fugir. Quando vê que a polícia começa o cerco, eles vão te identificar formalmente. Vão te colocar no QHS, no isolamento, e acabar com a fuga, como dizem. É isso mesmo, a fuga. Então, na quinta, na sexta e no sábado, os policiais belgas descem para o sul da França. Você sabe que quando eles voltarem na segunda... Eles terão visto minha esposa, terão visto meu... Eles encontraram, eles viram toda a família de novo. Na segunda-feira... Você vai emendar. Na segunda-feira você vai emendar, o outro bairro de segurança. Então aí não vai mais ser possível. Então, nesse meio tempo, eu entrei em contato, com o guarda-chuva. E o guarda-chuva organizou a operação. Foi ele quem organizou tudo? Sim, ele organizou tudo com outros. O plano, qual é? Bem... O plano, no começo, tinha um primeiro plano, sabe? Mas esse primeiro plano não pôde ser executado justamente por causa dessa chegada de 2 policiais na França, porque como passaram a suspeitar de mim, me tiraram da ala externa da prisão. Lá você dava para o lado da rua? Eu ficava na rua. A fuga não deveria ser de helicóptero, isso é burrice. Devíamos ter feito diferente. Mas no momento em que me colocaram do lado de dentro da prisão, se eu saísse da minha cela, eu dava de cara com 11 andares no ar. É uma espécie de luta com... Pronto. Eu caio no pátio e aí eu estou morto.
Isso significa que eu não tenho mais acesso às paredes externas, é todo um teatro. Então agora o plano é totalmente diferente. Fala sobre pegar um helicóptero e vir me resgatar. Então isso mostra o projeto. Depois de, sabe, se roubar um carro, roubar um helicóptero, você entende o que eu quero dizer? Não tem diferença, na verdade. O ato é o mesmo. Então, bom, acabou sendo um helicóptero. Ou é helicóptero, ou vão precisar bloquear com carros para me levar até a juíza. Mas na Bélgica fica um pouco mais complicado porque eles estavam meio tensos na época. Bom, além disso, eu tenho vertigem, viu? Sou um cara que tem vertigem. Antes eu não tinha vertigem, mas agora eu tenho. Naquele dia eu não tinha mais vertigem, entendeu? Você não teria mais escolha ali. É isso mesmo. Entre a vertigem e os anos de isolamento. É, isso mesmo. Você não tem mais escolha. Então o condor chega na hora que tem que chegar. Ele sempre atrasa uns 10 minutos. Mas ali esse tempo parece 100 anos, porque você começa a pensar em várias coisas. Entende o que quero dizer? Qual é o plano? É durante o passeio? Durante o passeio, o que eles te dizem quando vão vir te buscar? Bom, escuta. Tá tudo planejado, tudo já está acertado. O cara que vem me buscar, o cara em questão que faz os batismos de voo, já é um militar. Então, o próprio cara que faz os batismos de voo e que aluga os helicópteros e tudo, é um militar. É um cara que já está acostumado com esse tipo de exercício. É um cara que domina, é um cara que tem sangue frio e blá 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 e por aí vai. Não é um cara que, se você mostrar uma granada para ele, ele vai desmaiar no ar. Porque já mostraram para ele uma granada e uma arma. É porque eles vão fazer ele de refém, é pior. Eles vão fazê-lo refém e levá-lo por cima da prisão. Imagine, ele nunca viu uma arma ou granada. E o cara desmaia. Como é que você faz para pegar o helicóptero? Como é que faz? Você é esperto, né? Não é um carro, hein? Então, aí, Não é um carro. Aqui não é mais um carro. se quiser, é assim que acontece. O Parapluie organizou tudo. E eu e meu amigo, depois, É ele quem executa. é ele quem executa, quem está lá no campo, quem sente o clima, quem toca a operação, quem observa os caminhos para partir. Ele também demonstrou uma certa frieza. E sim, ele já era um cara que também era dos comandos. Entende? Sim. Quem veio me buscar, o principal deles, era meu amigo. Ele estava nos comandos. Então, sabe, ele tem um domínio, ele tem sangue frio, ele sabe se virar, fazer isso e aquilo. Ele já esteve nessas coisas, tipo Legião Estrangeira e esses Bataclãs. Então, é um cara que ficou calejado nesse trabalho, entendeu? O cara é super esportista, super forte. Sabe, para ele missão é missão. Sabe o que eu quero dizer? É um cara determinado, não tem volta com ele. Então, bom, ele vem me buscar com mais 2 pessoas e depois então a gente foge. O que talvez eles dizem? Eles dizem, bom, fica aí, e você diz pra eles, eu vou pegar. Ou durante o passeio às 14 horas. O que eu faço? Limpo toda a minha cela, porque eu sei que na segunda-feira eles vão vir me interrogar. Então eu limpo toda a minha cela. Isso significa que eu jogo fora todos os meus papéis. Eu jogo fora minhas escovas de dente para não... Ali, eram as coisas do DNA, já viu? Ali, eu sei que vai ter análise de DNA. Eu sei que meu DNA em algum momento vai aparecer. Então eu destruo minha cela. Eu limpo tudo. O cara que tá comigo não entende o que tá acontecendo, tá ligado? Ele fica, quem é esse aí? Tá vendo? Senhor limpeza, o que deu nele? É isso, tá vendo? Eu arrumo tudo, dobro tudo, jogo fora os lençóis. Não tem mais nada que me pertença, tá ligado? Pego meus cadernos e tudo que está em andamento comigo. Não deixo nada na cela. Não tem mais nada na cela, tá vendo? Tudo foi pro vaso e estava tudo limpo. Então eu desço com todos os meus contatos comigo pro lado de fora para eu poder trabalhar. E eu me visto com uma camiseta amarela e um short vermelho, para que possam me reconhecer no meio da multidão, para que possam me reconhecer. Então, se você quiser, eu ouço o helicóptero chegando de longe. Você está um pouco nervoso ou como você está? Ah, não, eu estou confiante, eu estou confiante. Eu estou confiante, tá vendo? É como quando eu entrei pela primeira vez em um banco, tipo, como mostrar o calibre. Eu estou confiante. Porque você está com pessoas que não te fazem gaguejar ao olhar nos olhos. Então você está confiante. Você entende o que eu quero te dizer? Você sabe que não vai tremer. Então eu estou 100% confiante, como quando a chave entra na fechadura e você abre a sua porta, sabe? Eu sei que isso será apenas uma etapa, uma formalidade. A força que colocamos nessa operação faz com que não possa falhar. Chega um momento em que você sente as coisas, entende? Você sabe que isso não pode falhar. Então, bom, tem um pequeno atraso. Mas esse pequeno atraso que para você parece enorme, sabe? Porque nesse momento você está esperando e imagina um monte de coisas na sua cabeça. Mas quando começo a ouvir de longe, eu já sei. Só eu que pulo feito um bobo no pátio desse jeito, sabe? Os outros ficam te olhando, né? Os outros ficam me olhando. Eles me perguntam o que está acontecendo, sabe? Eles pensam, ué, os outros ainda não entenderam lá no pátio.
Porque se você quiser saber, tem naquele pátio, eu ouço esse helicóptero chegando. Então eu pulo e tudo mais. Eles passam a primeira vez, não me veem. Eles passam a talvez 7 metros, 10 metros. Eles não me veem. Eu vejo eles, mas eles não me veem. Eu digo, mas como é possível que vocês não me vejam? Eu estou aqui. E eu ouço, ele vai embora. O que eu não sabia é que ele estava a 6 ou 7 pátios de distância. Por isso é difícil para ele me ver, de amarelo e tudo. Depois ele passa de novo. E aí, quando ele passa de novo, ele passa mais devagar. Tá vendo? E aí ele me vê. No começo eu tinha que subir numa escada. Depois não ia dar para usar a escada. Depois o negócio desceu assim até embaixo. Tá vendo? Uma vez que ele me viu, ele desceu até embaixo. VIP, sabe? Tá vendo? Não tinha cabo de helicóptero, não tinha cabo de helicóptero. Nada disso. Na Bélgica existe um princípio. Quando o helicóptero sopra o ar para baixo, criaram um esquema em que o ar retorna às hélices e geralmente afunda. Esse é o princípio belga do antifuga de helicóptero, mas não funcionou porque consegui subir. O cara teve um pouco de dificuldade, mas ele acelerou bastante, mas a gente conseguiu subir. Para te contar uma história, as hélices, o cara disse que elas ficaram assim do muro. Assim do muro. Sim, ele tinha só o espaço para passar. Só o espaço para passar. Aliás, depois da gente, teve um cara que tentou fugir de helicóptero e o cara bateu porque acertou o muro. Em um certo momento, ele fez uma bagunça no pátio. Isso aí. Entrou hélice na cela de gente que ficou com a perna cortada, feridos desse jeito e tudo mais. Isso aí, é. Então, essa foi uma fuga que ocorreu. Depois de mim, houve 3 ou 4 fugas de helicóptero na Bélgica. Nós abrimos o caminho. Eles pensaram, funcionou. A gente abriu o caminho, depois virou comum. Mesmo essa aí que foi violenta, os caras estavam determinados mesmo. Sabe, porque tinha muita gente ferida no pátio. Quando entraram, fizeram todos reféns e abriram as portas. Eles saíram, pois não queriam desistir. Mas chega uma hora em que não há escolha, Jerome. Você não tem mais escolha, porque senão vai passar a vida inteira entre essas paredes. Vai morrer aqui, sim, nesse cômodo onde estamos, assim. Vai ficar aqui por 10 anos. 10 anos sem fazer nada, só vendo o tempo passar. De helicóptero, é só passar por cima do muro. Nem chegamos a 150 metros e já tem um carro esperando do outro lado. Sim, você não vai embora. Pronto, já tem um carro esperando a gente entra no carro. E eu não sei, 50 minutos depois a gente já está em um hotel, tranquilo, no sossego, dando risada, sabe? Qual é o primeiro reflexo quando você começa a sentir que a pressão está diminuindo? Qual é? Não, não tem pressão diminuindo, não. Aqui não tem pressão diminuindo, a gente ainda não relaxou, mas da primeira vez que você sente. Primeiro, a gente está no carro. Primeiro, me visto com roupas civis. Você já tem armas por toda parte. Tem granadas ali, tem uns canhões pesados ali. O outro trouxe um M16, o outro trouxe... Tem de tudo por todo lado. Quando estamos na estrada, alguns motoqueiros passam assim. Tem uns que começam a... mas você pensa, se esse aí parar, aí a gente não tem mais escolha, né? Então você já está pronto para atirar, sabe? Você entende o que eu quero dizer? Porque os caras passam do seu lado. Eles olham assim. Você finge que não está olhando, mas você decide se perder ali. Você vai ser obrigado a atirar, né? Você não quer chegar a esse ponto, né? Em certo momento você não terá escolha, já que saiu. Não é para 2 motoqueiros te pararem. Então você está pronto. Tudo carregado, tudo pronto. A gente está tipo um porta-aviões, né? Se algo acontecer, saímos e atiramos. Mas tudo ocorre bem. Passamos a fronteira, chegamos ao hotel, dividimos em 2 grupos e levamos as armas para os quartos. A gente camufla um pouco os carros. À noite, se não me engano, até fui ao cinema, sabe? Você lembra o que foi assistir? Não, não me lembro o que fui ver. Um filme de terror? Não, não me lembro o que fui ver. Mas lembro que estava com vontade de ir ao cinema, sabe? Às vezes é assim mesmo. Eu queria ir ao cinema, mas depois disso sempre andava armado, pois alcancei outro nível da vida de foragido. Isso mostra a dimensão que essa fuga tomou. Para mim, é uma fuga como qualquer outra. Sabe o que quero dizer? Eu chego, eu vou embora. Normal. Só que agora isso não é mais normal, justamente. Porque agora eu passei pela Itália, passei pela Espanha, passei pela França, passei pela Bélgica, passei pela Holanda. Eu apareci em todos os lugares na televisão. Bom, ele teve a fuga de helicóptero, é claro, isso marca as pessoas. A fuga de helicóptero, então, ela me colocou na mira, sob a lupa do Top One. Ali você saiu das sombras para a luz. Isso aí. Então, isso não ajudou em nada no meu caso. Porque você não tinha percebido... Eu não tinha percebido o impacto que isso teria. Eu não tinha percebido de jeito nenhum o impacto que isso teria, sabe? Aquilo foi desproporcional para mim. Fora dali, sei viver fugindo, esse é meu ritmo de vida.
Conheço documentos falsos e quem desmonta os 2 carrões para mim. Vou retomar minha vida de cidadão normal de onde parei. Só que agora o tema midiático está muito forte. Como é muito forte, tem pressões, como se diz, políticas também, sabe? Porque essas histórias viram política muito rápido. Porque a ministra da Justiça quase surtou, o outro ministro se envolveu porque disse sim. Mas eu tinha avisado vocês que a Interpol entrou em contato, que essa pessoa era perigosa. Mas vocês não ouviram. Então o diretor da prisão também pode cair. Porque ele pediu um relatório sobre mim, mas os funcionários já fizeram, ele é novato, não tem dinheiro. É um coitado. É um coitado. Conversamos com ele, é instruído nem mais nem menos. Eu fico na minha. Eu fico na minha, lavo a roupa, sabe? Eu sou um bobo lá dentro. Não estou lá para aparecer. Eu estou lá para sair. Mas eu sabia que essa fuga, ela ia, sabe? Eu sabia que essa vida de foragido não ia ser fácil. Ele me pegou em Veneza. Ele me pegou em Veneza. Troquei de esconderijo 40 vezes, viu? Porque a pressão não é mais a mesma agora. Então, se você quiser saber, eu acabei acionando um monte de alertas sem perceber. Porque eles me colocaram entre os 100 primeiros. Então, quando você entra para os 100 primeiros, o que acontece? Bem, é como na televisão. Quando você anda, tem câmeras em todo lugar. E aí você dispara o alarme. Você ativa o alarme e eles se preparam. Mesmo sem usar o carro, você sempre pega o mesmo metrô diariamente. Depois da 10ª vez que peguei o metrô lá, os vi e me abordaram em Marsella. Como os vi, consegui enganá-los. Sim, fui para a Espanha. Eu disse, espera, não vi ninguém. Estou a pé, não dirigindo, nem falando com ninguém. Como eles conseguiram chegar até mim? E aí, se você quiser saber, em um certo momento também, eu estou consciente de que ali eu estou muito, muito, muito visado. Não posso mais me comunicar ou contatar o guarda-chuva. Não posso colocar essa pessoa em perigo nem me aproximar demais dela. É uma pessoa muito discreta e que fica nas sombras. Você entende o que quero dizer? E não posso me aproximar dela agora. Entende? Fico sem apoio ou conselhos e acabo meio sozinho. Isso me lembra algo que contaram. Você mandou um cartão postal para um juiz, né? Uma vez. Conta isso, vai ser legal. Então, beleza. Então é sobre um juiz. Então, Afronta, você já tinha provocado eles antes. não, mas isso foi na Espanha, se você quiser saber. Então, você viu, né, quando eu fui preso na Bélgica e tudo mais, né, na Espanha, da minha história de antes, que eu fugi. Então, eu não paguei cadeia por todas essas histórias. Eu sempre fugi, viu? Eu não paguei cadeia. Fugindo, você vai deixando penas para trás? Eu deixo, não, eu nem fui julgado ainda. Você já tem sentenças, está tranquilo. Mas esse juiz aí que eu zoei na cara dele, indo no escritório dele, falando tipo, eu vou te dar isso, vou te dar aquilo, vou te mostrar isso, vou te mostrar aquilo, e blá, 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 e tá. Você enganou o juiz espanhol, fez ele acreditar que ia lhe entregar umas coisas. Fiz ele acreditar em tudo isso, que ela achou umas migalhas e tal. No fim, ela realmente lava as bolas, tá ligado? Então, o que ela faz? Ela vive mandando policiais da Interpol para encher o saco da minha família. Buscas e apreensões. Tipo, minha família era gente normal, sabe? Quando seus vizinhos veem carros de polícia chegando na sua casa várias vezes, isso não é bem visto no condomínio. Então, eles enchiam o saco. Depois eu que tinha que aguentar as consequências. Um dia, enquanto esquiava, fiz um cartão postal. Falei para ele que o que estava fazendo não adiantava. Eu estou esquiando aqui de boa. Desde que estou foragido? Sabe, é isso. Para provar que sou eu como um bobo, coloquei meu dedo assim na foto do cartão postal. E isso foi nos anos 2002 ou 2001, sabe? Teve a Bélgica, tudo isso, depois a minha prisão em Veneza. Porque nesse meio tempo, quando vi que a coisa estava feia, fui para a Espanha, tudo isso já estava queimado. Eu fui para Veneza lá. Em Veneza eu pude contar com um certo apoio, sabe? Mas percebi que já havia coisas erradas. Quando cheguei, vi que eles estavam em cima da gente, na verdade. Então aí eu fui preso. E esse juiz aí, para você ver, uma vez que eu fui preso, isso me transfere de volta para todos os países por onde eu passo. E esse juiz aí, que já faz anos, sabe? Então, depois eu compareço de novo diante desse juiz. Acho que foi em 2011 que voltei a comparecer diante dele. Diante do espanhol? Diante do espanhol, é em 2011 que eu apareço de novo. Então, 2007, a fuga do helicóptero. Da Bélgica. E em 2011 eu sou transferido para lá para ser ouvido por fatos que aconteceram 10 anos atrás. Eles acharam armas, explosivos, cerca de 20 documentos falsos, passaportes e carteiras de motorista, tudo porque eu já era fugitivo. E aí, o que esse idiota faz? Ele tira o negócio do processo. Quando ele faz isso, vejo no canto da mesa que ele deslizou o cartão postal.
Eu reconheço porque conheço. É um cartão postal de esqui. É um lugar onde eu vou o tempo todo, sabe? E aí ela está lá, o cartão. Então, ele me olha para o cartão, tá ligado? Mas não fala nada. Ele não faz nenhuma insinuação, não faz nada, tá ligado? Mas isso me deixa com raiva, que idiota. Ele faz isso comigo, tá ligado? O que eu quero te dizer. Quer dizer, ele guardou o cartão, sabe? Ele não jogou fora nem nada. Ele pegou e colocou na pasta. Quando o Kelly reabriu o dossiê dela, 10 anos depois ou 5 anos depois, o que que ele fez depois? Ele colocou lá pra mim, assim, pá. E aí ele fala, é o papel dele, assim, tá ligado? O que eu quero te dizer. Eu ouvi ele. Pronto. O quê? Você queria jogar? Aqui? O que você achou aí? Um cúmplice do fugitivo, cru e animado. Caramba, é você. Aí, caramba. Eric Ferdinand, em 2004. Mas deixa eu ver, você achou. Onde você achou? É, mas eu não sei. Eu tinha mexendo nos papéis. Um cúmplice do fugitivo, vivo e animado? Vou tirar uma foto dele, olha. Isso é de quando a gente estava junto em Uziers? Não, nem foi. Depois. Que ano foi isso? Isso é de 2007. E aí justamente, é quando o cara, eu te falei... Ele foi preso. Ele foi preso por causa da briga, então. Prisão. Bom, aí tem a história do cartão postal. O cartão postal voltou. Isso, o cartão postal. Isso. Foi você riu sem graça. Ele devia estar rindo por dentro. Bem, Eu ri sem graça porque, olha, vou te explicar a história. Ok, você faz isso. Ok, é empolgante, mas é como um trabalho. Você entende o que eu quero te dizer? Você faz as coisas direito. Você não está ali para traumatizar as pessoas. Quando você vai assaltar, você não bate nas pessoas sem necessidade. Principalmente os civis. Quando eu assaltava, eu tenho filhos, sabe? Então o que eu fazia era sempre pegar balas, sabe? Eu sempre pegava balas. Por quê? Porque quando assaltávamos, havia crianças envolvidas às vezes. você entra no banco. É isso, às vezes tem crianças. Às vezes tem isso. Ou então, quando a gente faz um Tiger, isso quer dizer que pegamos as pessoas à noite na casa delas. Tá vendo? Então, aqui não vai ter crianças porque a gente faz a abertura antes de todo mundo. Sabe o que eu quero dizer? Sim, Você vai manter o pessoal refém em casa deles. você sequestra alguém para garantir que devolvam algo e um fica com a família. Isso é chamado de Tiger Kidnapping. Então aí é outro esquema, mas às vezes tem bancos onde você não pode fazer isso por vários motivos de segurança, então você é obrigado a entrar de frente, entendeu? Sempre levava doces porque a criança não entende o que acontece, para ela é só brincadeira. Então eu sempre dava uns docinhos, umas coisinhas para ele, não tem trauma para criança. Sabe o que eu quero dizer? As pessoas você vê, você está assaltando, né? Mesmo assim, entendeu? Quando você olha nos olhos das pessoas, elas se assustam. Sabe o que quero dizer? Não esqueça que há um trauma ao manusear armas de fogo. Você se torna um assassino. É isso. E depois, sabe, você não precisa gritar. As pessoas, quando olham nos seus olhos, já entenderam. Sim. Tudo está no olhar. Você viu? Não adianta se irritar. É no olhar. O outro, você só olha e ele fica petrificado. Com as crianças, eu tinha essa consciência por pensar nos meus filhos e sempre levava balas comigo. Sempre trazia algo, como pirulitos. Tipo, o cara do helicóptero deram água e outras coisas para ele. Levamos açúcar ou algo assim. Ou o cara que passou mal. Entende o que quero dizer? O cara que está pilotando o helicóptero passa mal. Não é bom. Não é bom, sabe? Depois tem que lidar com isso. Então, sabe, você ainda tem esse distanciamento sobre a coisa. Você sabe que não é realmente certo o que você está fazendo. Você sabe disso no fundo, entendeu? Que não é realmente certo porque na sua frente você tem seres humanos que são escravos do sistema, na verdade, e que vão ser vítimas de você, entendeu? Sim, você ataca o sistema, mas infelizmente eles ficam no meio. Exato, eles estão no meio disso e serão vítimas dessa escravidão, entre aspas. Vítimas de você e do banco onde estão presos, exato. Exato, você não sente ódio dessas pessoas, entende? Só faz seu trabalho, vai, vem, vai embora e tenta fazer isso da forma mais limpa possível. Isso não é como quando você está em guerra com alguém ou quando vai machucar alguém ou histórias de bandidos. Aqui não é nada parecido. Aqui são pessoas que são civis, sim. Civis que não entendem nada dessas coisas, sabe? Então, no final, toda essa corrida internacional resultou em quantos anos de prisão? Bom, então, de pena, você viu que eles anunciam as penas, devem estar em mais de 40 anos, sabe? Mas, na verdade, eu fiz 21 anos de prisão e 3 anos de tornozeleira eletrônica. O quê? Você ficou 21 anos preso no total. E quando te prenderam na Itália, quanto tempo de prisão você cumpriu de fato? Quando fui presa na Itália. Ela está no meu nome. A última, isso então, ela me prende na Itália. Então, na Itália, eles também jogam uns delitos nas minhas costas. Você viu, eles inventam uns delitos para mim lá, porque então estamos todos sob vigilância. Sim, bem, os papéis, essas coisas.
Eles me veem saindo com uma bolsa, mas não a encontram e ficam curiosos sobre o conteúdo. Os italianos, como você viu com seu tradutor, me perguntam o meu nome ao me prender. Eu não dou meu nome, tá ligado? Então tem o tradutor, ele tá lá, entendeu? Então o tradutor anota. Eles mandam o tradutor sair, eles batem, tá ligado? Não, Eles te bateram? Eles batem? mas não na frente do tradutor. Eles chamam o tradutor de volta e aí eles te fazem a mesma pergunta, tá ligado? E aí você fala sempre o mesmo nome. Então manda o tradutor sair e te batem de novo. De repente vejo chegando uns caras do SRPJ e da Interpol. Sim, de Montpellier, uns franceses. É. Então eles entram e eu falo, beleza, Eric, vai, para porque você viu... Eles vão te bater. Eles vão acabar com você, viu? Você está aqui nos escritórios, não é por acaso. Viemos com os documentos. Já era para você, Eric, você está ferrado. Agora diga seu nome. Sim, tá vendo? Quando eu vejo eles entrando, eles... Bom, é que já era, é que já era, sabe? É que já era. Então é isso, eu digo meu nome e eu mostro, e aí pronto, me registram, pronto, na Itália. E aí, você saiu depois de quanto tempo? Depois é a Itália, mas eu estou na Bélgica, isso me faz lembrar. Então eu fiquei 4 anos, 3 anos na Bélgica. Como eu fiquei 5 anos, eu fiquei 4 anos, acho, algo assim. E depois eu fui para a Espanha, então fui extraditado para a Espanha. Ou justamente foi por todas essas coisas que eu te expliquei mais cedo. E na Espanha, acho que eles pediam 22 anos de prisão. Na verdade, se você quiser saber, é especial na Espanha. Porque cada delito que você cometeu, sim... Eles acumulam. Você acumula. Você acumula. Isso significa um simples assalto ou um simples delito de porte de armas ou explosivos. O carro roubado, a arma. O negócio. Então dizem que você precisa pegar mais 22 anos de prisão ou algo assim. No final das contas, isso diminui porque tem um monte de coisa que não entra. Então, eles dizem que eu posso pegar 14 anos. E no final, quando eu passo pelo tribunal, eles cometeram um erro bem simples. Absolvido. Eu fui absolvido. E o erro qual foi? É que o juiz que mandou toda essa expedição para me prender, ele não tinha autoridade sobre o território onde eu estava. Então tudo era inválido, era isso, simples assim. Você entende o que eu quero dizer? O juiz não tinha autoridade para ordenar a busca. Então, a partir do momento em que o advogado chegou, ele encontrou a falha. Ele disse desse jeito. Acabou. Quando passei por lá, havia câmeras por toda parte, da Bélgica, França e Itália. Toda a imprensa estava. Ao sair, se buscar na internet, você ouve. Quando avanço, sabe. Pensei, isso aqui é Cane ou o quê? Al Capone. E esse está sabendo. Achou essa breve interrupção. Antes mesmo do tribunal começar, quando preciso dizer meu nome, ele fez uma objeção. E ele disse, eu não acho que vai ter julgamento hoje porque tem isso. O promotor disse, bom, eu peço uma reunião porque eu não sabia que a defesa ia se basear nisso. E ele disse, mas a defesa não vai revelar antecipadamente em que vai se basear. Eles saíram por 1h30. O advogado voltou e disse, somos obrigados ao julgamento, mas você vai sair. Mas como há muitas câmeras, é tudo muito público e tudo isso é demais... Para não passar vergonha. Agora, nem todos estão aqui e estão falando. Há 3 dias a televisão diz que seu julgamento vai acontecer. Todo mundo está aqui. E depois você sai assim, não precisa nem ter julgamento. Vão te fazer 2, 3 perguntas. Você responde que não sabe de nada, que não está por dentro de nada e que é inocente. E depois deixa o resto comigo. E depois na França, você sabe como é? Então eu fui para a Bélgica, para a Espanha. E nesse meio tempo, todos esses anos foram passando. Eu tinha penas a cumprir na França, mas eu tive o que chamam de prescrição. Sim, já era tarde demais. Então, eu tive o que chamam de prescrição, que na época era de 10 anos. Tinha umas coisinhas bobas, era 5 anos, era 10 anos. E agora, eles inverteram, aumentaram tudo um nível. Agora, até coisas bobas, já são 10 anos. Em casos criminais mais graves, são 20 anos. A prescrição não é a mesma coisa, quando você tem que começar a esperar 20 anos, né? E então, quanto você cumpriu de novo na França depois? Na França, eu refiz 5 anos, né? Então foram cerca de 10 anos. Após a prisão na Itália, você cumpriu uns 10 anos de cadeia. Um pouco mais, um pouquinho mais, Vamos concluir. Qual é a sua visão sobre essa vida, sobre essa profissão? Porque entre as pessoas que escolheram esse caminho, sabe qual é o balanço? Você já tem 21 anos de prisão. Você tem o quê? Você tem 48 anos hoje, né? Tenho 48 anos, você vive fugindo. Sua vida nunca foi normal, sempre entre fuga e prisão? Nunca tive uma vida normal, nem quis isso, sabe? Sim. Mas é uma escolha.
Às vezes você pensa, é difícil, mas ao olhar a vida do vizinho depois, Isso nunca te fez sonhar? mas não, mas depois é uma escolha. O cara, Ele está lá todas as manhãs durante 40 anos, faz a mesma coisa, ele se levanta, vai trabalhar na tabacaria, ou vai trabalhar no Superu, ou vai desmontar rodas, ou sei lá. Então a Torre Eiffel, ele nunca viu. A Bélgica, ele não sabe o que é. É descer para a Espanha, ele também não sabe o que é. Ter a vida dos sonhos, ele não sabe o que é. Sim, bom. Ter mulheres bonitas, ele não sabe o que é. Ter carros bonitos, ele não sabe o que é. Não, mas é verdade que a vida de bandido, ou você tem champanhe e se exibe, ou você está no fundo do poço, no meio do povão. Bom, então realmente é uma vida cheia de contrastes. Depois é uma vida extraordinária no verdadeiro sentido da palavra. Sim, é uma vida extraordinária porque No verdadeiro sentido da palavra. Ou seja, ela é realmente... ela é extraordinária. Os melhores momentos da minha vida são quando eu estava foragido. Ao mesmo tempo, os outros não foram na prisão. Sim, tudo bem. Espera. Mas eu vou te dizer, A intensidade da sua vida faz com que, ao sair de manhã, você não saiba se vai voltar. sim, dá uma adrenalina. Quando você sai de casa de manhã, você não sabe se vai voltar à noite. Você não sabe como o dia vai ser e não sabe se vai precisar usar sua arma. Com certeza, é isso mesmo. Tem um apóstrofo. Você entendeu. Por exemplo, quando meu filho nasceu, durante 18 meses, eu não mexi em nada. Sem contato com ninguém, me dediquei ao meu filho. Quando ele ficou um pouco maior, eu pedi para minha mãe cuidar dele, colocar ele na escola e tudo mais, sabe? Sim, você não tem mais tempo. Não é falta de tempo, mas chega uma hora em que não posso dirigir com meu filho e trabalhar ao mesmo tempo. Porque eu sei muito bem que no meu nível eles vão abrir fogo e se atirarem com uma criança no carro não vai dar certo. Você entende o que eu quero dizer? Então eu o peguei, coloquei ele em segurança e fiquei com minha esposa da época na Bélgica e continuamos nossas atividades. É isso. Isso te fez falta? Última pergunta, você não sentiu falta justamente de não ter os filhos? Os anos de prisão, a fuga, sabe? Eu não sei. É meio que a pergunta que a gente se faz, entende? A gente pensa, poxa, ter filhos numa situação dessas. Sim, então se você quisesse, não tivesse um... Negócio, um pouco, se alguma coisa... Você sente falta do que já conheceu. Então, aí você pode dizer que se você conheceu, sente falta porque você conheceu. Mas eu não conheci. Mas para você é a sua vida. Você entende o que quero dizer mesmo sem conhecer. Eles estavam com minha mãe. Eu tenho 2 filhos que ficaram com a minha mãe até certa idade. Depois, claro, a mãe deles estava lá e tal. Eu via meus filhos, mas não era como sentir falta após 10 anos juntos e depois serem tirados de você. Sim, para você. Esse ritmo de ausência sempre fez parte da vida. Então, quando vou à França, passo 2 dias na casa da minha mãe e vejo meu filho. Mesmo assim, às vezes ficavam largados e minha mãe mandava foto. Nem saíam de casa. Ele fingia que era um casal de namorados. Sabe o que eu quero dizer? Já fazia 7 anos que eu era um foragido. Eles ainda estavam lá. Isso significa que eles não largam as pessoas. Eles não largam. Sabe o que eu quero te dizer? E se você cometer o menor erro, eles vão puxar esse fiozinho e vão chegar até você, onde quer que você esteja escondido. Porque as linhas finas da Interpol e de outros serviços, não pense que eles estão dormindo, hein? Eles estão lá e te caçam direito. Eles têm tempo, principalmente. Eles têm tempo, você também, mas não é igual. Eric, obrigado. Poderíamos ter ficado ali por horas, mas vamos terminar juntos. Obrigado. E pronto.